Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos em mais um programa daquela série que se chama O Espiritismo e Sua Simplicidade. É com base, aliás, no Evangelho de Jesus. Evangelho analisado com simplicidade, com a visão espírita. E nós, primeiramente, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e agora nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E quando nós falamos em Sermão da Montanha, nessa sequência, depois de analisarmos as bem-aventuranças, nós estamos naquela fase em que destacamos versículos de Mateus, que foi o evangelista, que detalhou mais o Sermão da Montanha, analisando as recomendações, os comentários de Jesus, e que, embora tenham sido feitos naquele momento chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, mas tem um conteúdo válido para todos os tempos, para a atualidade. Ele estava se dirigindo à humanidade, isso que é importante. E no Sermão da Montanha nós temos a essência de todos os ensinamentos de Jesus, a fundamentação moral, dos ensinos de Jesus. E hoje nós vamos comentar mais um versículo, registrado por Mateus nesse Sermão da Montanha, onde ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 23. É importante lembrarmos que nós temos aqui a seguinte informação: portanto, se estiverem apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Isso tem a ver com um versículo anterior, que nós vamos esclarecer hoje também. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, capítulo 5, versículo 20. Por que nós lemos os dois versículos juntos? Porque havia uma preocupação naquela época, dentro da tradição judaica, de que as pessoas, se cumprisse determinado ritual, cerimonial, alguma tradição, eles estavam já com a questão dele no reino dos céus resolvida, vamos assim dizer. A relação deles com Deus estava resolvida. Então é por isso que Jesus alertou que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, ou se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, e você for fazer a sua oferta no altar, você antes tem que resolver isso. Então, diferente daquilo que era praticado, que era ensinado naquela época, dentro do conceito de tradições religiosas vigentes na Palestina. E os escribas e fariseus, eles eram os protótipos daquelas autoridades religiosas que zelavam pelo cumprimento dessa lei, essa lei com base na tradição, com base em cerimônias, com base em ritos, etc. Então, era uma coisa extremamente formal, vamos assim dizer. Então, na verdade, os fariseus, se nós prestarmos atenção, eles aparecem em vários momentos da romagem de Jesus entre nós. Porque eles ficavam como que vigiando Jesus, quando sabiam que o mestre estava em determinado local, eles compareciam e começavam a provocar Jesus, criando, vamos assim dizer, determinadas armadilhas,
Por que isso? Que eles queriam que Jesus falasse alguma coisa em contradição ou chocando com a lei, que era uma lei civil, dessas tradições, de todas essas recomendações que eram adotadas, presentes em textos do Antigo Testamento, mas não necessariamente não expressavam a lei divina, não é? Por exemplo, na lei divina, nós vamos encontrar aquela veneração a Deus, nós vamos encontrar a ideia de respeitar o próximo, de não matar, inclusive, e de repente, nas tradições vigentes na Palestina, tirada da legislação civil presente no Antigo Testamento, a pena de talião, a ideia do dente por dente e do olho por olho, de pessoas que eram condenadas ao apedrejamento, quer dizer, eram mortas, não é? Então, veja, havia uma incompatibilidade, e é isso que Jesus veio modificar. Ele veio trazer a lei realmente divina, e trazendo com aquela pitada, com aquele aspecto, com aquela dose de amor, que não estava muito marcado, muito presente no Antigo Testamento. Então, os fariseus ficavam provocando Jesus, e Jesus estava muitas vezes atento a essas situações e respondia demonstrando o conhecimento do Antigo Testamento. E aí eles se afugentavam, né? Mas eles eram homens que viviam à espreita para tentar condenar Jesus. Eram os fariseus ortodoxos, né? Muito fiéis àquela legislação civil, né, presente nos textos do Antigo Testamento. Eram muito meticulosos, eram observadores da fidelidade a textos do Antigo Testamento. Então eram esses os escribas e fariseus, assim, de uma forma geral. E aí o que disse Jesus, né, e que foi registrado por Mateus no Sermão da Montanha: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, a justiça lá dos escribas e fariseus estava muito presente naquilo que nós comentamos há pouco, né? Na vigência da pena de talião, a ideia do dente por dente, do olho por olho, né? Das condenações de apedrejamento e coisas nessa linha. Então é isso que Jesus veio mostrar. Então as pessoas tinham que exceder esses limites humanos, criados pela uma legislação humana, uma legislação civil que está presente em vários livros do Antigo Testamento. E Jesus veio exaltar a lei divina, a lei do amor. Então é isso que é importante a nossa compreensão. Então a prática da justiça, para ser considerado como coerente, né, com o estado de alma, né, compatível com o reino dos céus, as pessoas tinham que mudar o conceito e a prática de justiça, não mais aquela justiça meramente humana, né, dente por dente, olho por olho, mas a justiça baseada no quê? Na misericórdia, no respeito ao próximo, na oportunidade. Então vamos lembrar que Jesus nos deu exemplos práticos de misericórdia e de não cumprimento daquela lei civil. Por exemplo, quando foi levada uma prostituta, uma mulher chamada de prostituta próxima a Jesus, para que Jesus a condenasse, queriam ver qual seria a reação dele, né? Essa é a ideia. Então criaram uma armadilha. Jesus continuou escrevendo no chão e de repente disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém apedrejou a mulher e ela foi liberada. Então isso significa o quê? Um ato de misericórdia. Quer dizer, Jesus dando uma outra oportunidade àquela mulher.
Essa que é a ideia, e não de condená-la, que ela seria condenada a um apedrejamento e seria morta dentro da legislação vigente naquela época. E outro fato interessante é que nós encontramos, por exemplo, nas epístolas de Paulo, a Epístola a Filemão, ou Carta a Filemão. Filemão era um homem rico que vivia numa região assim mais central da Ásia Menor, né, que é atualmente Turquia, e Paulo estava preso em Éfeso, né, numa região litorânea, ali no mar Egeu. E ali, naquela oportunidade, chegou na cidade de Éfeso um escravo, Onésimo, fugitivo do proprietário dele, que era Filemão, porque o escravo era uma propriedade, vamos assim dizer, né, de um senhor, que no caso era Filemão, o homem rico. E quando um escravo fugia, se ele fosse detido, se ele fosse localizado, ele era sujeito a punições terríveis, né, condenado efetivamente. Acontece que aquele jovem, Onésimo, quando ele chega em Éfeso, ele vem a conhecer Paulo de Tarso, que ficou 3 anos na cidade de Éfeso. E dialogando com Paulo, um dia ele abriu o coração e contou que ele era um escravo fugitivo. Ao falar isso, Paulo conquistou a confiança daquele jovem, que passou a se interessar pelos ensinos de Jesus, e nessas condições ele foi orientado por Paulo para que ele retornasse junto ao seu senhor Filemão e levasse uma carta de Paulo. Imaginem, olha que risco, né? E que coragem desse jovem, acreditando na orientação do apóstolo Paulo. E ele levou essa carta ao Senhor. Quer dizer, em condições normais, esse moço, quando voltasse junto ao seu proprietário, ele seria rapidamente condenado. Não foi o que aconteceu, porque Paulo escreveu a Filemão pedindo que tratasse aquele jovem como um filho e que o recebesse. E que se ele estivesse devendo alguma coisa, o próprio Paulo se responsabilizaria em ressarcir. E sabe o que aconteceu, para a surpresa? Filemão acatou o pedido de Paulo. Aceitou de volta aquele jovem, e esse jovem e Filemão vieram a se transformar em seguidores de Jesus. Então essa carta, essa epístola de Paulo a Filemão, é um grande exemplo concreto da prática da misericórdia, ou seja, de uma nova visão de justiça. Ou seja, houve um erro na época? Houve, mas o que se pedia era uma oportunidade. E essa oportunidade é que aparece então exalando, brotando, né, desses dizeres de Jesus do Sermão da Montanha, que a nossa justiça tem que extrapolar, tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, aí nós começamos a compreender melhor na visão espírita, porque nós passamos então a entender pelo Espiritismo que Deus, o nosso Pai, não é aquele juiz implacável, senhor de um povo, senhor de um exército, de um povo escolhido, que discrimina as pessoas, que pune, nada disso. Ele é a expressão da paternidade, da bondade e da misericórdia. Então, pelo Espiritismo, isso se torna compreensível como? Entendendo que nós somos espíritos imortais, jornadeiros da evolução, pelo mecanismo das reencarnações, das vidas sucessivas. E assim é que nós vamos nos aprimorando e nos aproximando da lei divina. Ou seja, são as oportunidades da misericórdia divina para que a gente aprimore o nosso espírito. Então é essa que é a ideia que é trabalhada, que é trazida
pelo Espiritismo a todos nós, dando então a compreensão que realmente a justiça divina, na visão trazida por Jesus e na compreensão trabalhada pelo Espiritismo, excede, extrapola aquela ideia de justiça dos escribas e dos fariseus. Então isso é muito significativo para nós. E nós encontramos na literatura espírita muitos comentários ilustrativos, esclarecedores, né, sobre essa visão da justiça divina e das oportunidades que nós recebemos. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e Emmanuel foi o grande orientador de Chico Xavier, mas ele escreveu, especificamente, alguns livros, e entre esses livros tem 9 livros que são comentários sobre versículos do Novo Testamento. E nesses comentários de versículos do Novo Testamento, em 9 livros, ele faz o quê? Análise dos ensinos, dos registros do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Então nós vamos comentar aqui com vocês que dessa literatura psicografada por Chico Xavier, assinada pelo Espírito Emmanuel, nós encontramos exatamente esses comentários, né, espirituais sobre esse versículo do Novo Testamento, sobre esse versículo do Sermão da Montanha. Então, por exemplo, no livro chamado Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, há uma mensagem intitulada Cristãos, onde ele comenta exatamente o versículo de Mateus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, esses homens rigorosos, né, eles cumpriam, segundo Emmanuel, os deveres deles, os deveres públicos e os deveres privados. Eles respeitavam a lei estabelecida, eles reverenciavam, dentro da compreensão deles daquela época, a revelação divina. Então eles estavam, sem dúvida nenhuma, atendendo aos preceitos da fé daquela época. Mas, vejam bem, aí Jesus, o grande emissário divino, nos mostra que essa justiça deles deixava a desejar. Eles adoravam ao Pai, sem dúvida nenhuma. Eles eram corretos no cumprimento da lei de acordo com a compreensão da época. Mas Jesus veio dizer que nós teríamos novos preceitos, novas aprendizagens, novos padrões de vida. Então, aí escreve Emmanuel: o cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Veja que mensagem bela essa de Emmanuel. Mas esse mesmo versículo é tratado também por Emmanuel em outro livro, né, sobre estudos evangélicos que ele fez, e que é o livro Palavras de Vida Eterna, da editora da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Então, Emmanuel fala daquelas atitudes típicas, né, dos fariseus, dos escribas, do olho por olho, dente por dente, atacados, eles desenvolviam e devolviam com insulto. Perseguido, eles revidavam de uma forma cruel, né? Essa era a característica. Mas com Jesus, escreve Emmanuel, a justiça faz-se virtude de conferir a cada qual
o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Então é isso que Jesus passa a trazer ao homem no Sermão da Montanha. Então vejam, a partir daí, Jesus na concepção de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte: apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que recomendam a compaixão, sem furtar as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na tua alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Mas nós encontramos em um outro livro também, assinado pelo Espírito Emmanuel, Ceifa de Luz, pela psicografia de Chico Xavier, um outro comentário sobre esse mesmo versículo de Mateus. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Para atender a essa recomendação de Jesus, escreveu Emmanuel: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. E Emmanuel conclui essa mensagem Ceifa de Luz sobre esse versículo de Mateus: se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas. Quando os sãos, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Então é essa exaltação que Jesus nos trouxe, exortando-nos, à prática de uma nova justiça, com base na oportunidade da misericórdia, com base nos ensinos que emanam de Deus e que tem a ver, sem dúvida nenhuma, com a possibilidade do reajuste, a possibilidade da reeducação. E é assim que no Espiritismo, com o mecanismo das vidas sucessivas, nessa jornada de espíritos imortais, é que nós podemos entender como que a justiça divina ensinada por Jesus excede a dos escribas e fariseus. Assim, amigos da Rede Brasil Espírita, nós os convidamos para que na próxima quarta-feira estejamos juntos novamente comentando outros versículos do Sermão da Montanha à luz do Espiritismo. Até lá, portanto.